Olá, meu nome é Suelen, sou professora de português e vou falar sobre os processos de formação de palavra. Os mais comuns são derivação e composição, mas existem alguns processos que também fazem parte da língua e têm um processo diferente, um formato diferente. É o caso da abreviação. A abreviação nós usamos quando queremos diminuir as palavras e aí mantém o sentido, né? Só que existe uma forma reduzida da palavra original. É o caso, por exemplo, de AP. É muito comum as pessoas usarem AP ao invés de falar apartamento. Acaba sendo um recurso para deixar a comunicação mais rápida e mais dinâmica. A mesma coisa acontece com a palavra fotografia. É muito difícil a gente escutar alguém falar fotografia, né? Vou tirar uma foto, eu quero uma foto sua. Foto tem o mesmo significado que fotografia. Esse, então, é mais raro ainda. A palavra inteira seria metropolitano. Mas nós usamos metrô, né, para o transporte público. Então esses são processos de abreviação. O processo de formação de sigla é quando a palavra é muito longa, então nós usamos letras-chave. É o caso de PC e BGE. Então você não vai usar a palavra inteira, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então você usa as iniciais e forma uma sigla, como é o caso de IBGE. As siglas são usadas em instituições, órgãos públicos que têm um nome muito longo, né? Ou em coisas cotidianas, como é o caso do PC para os computadores. A onomatopeia é quando nós formamos palavras no intuito de dizer exatamente como é um som. Então o relógio faria o som de tic-tac e a gente usa a palavra tic-tac para representar esse som. Não que a onomatopeia seja idêntica ao som, é uma representação. Se eu for usar em uma narrativa ou numa história em quadrinhos, essa estrutura aqui, essas duas palavras, a pessoa vai entender que eu estou me referindo a um relógio. Dentro da onomatopeia, a gente tem maior liberdade. Então você pode criar outras palavras na tentativa de reproduzir um som. Tem um conto do Machado de Assis que ele usa o plique-plique para mostrar que é o barulho da agulha na hora de fazer a costura. Então, tem maior liberdade por parte de quem escreve na criação da onomatopeia. Essa liberdade também está presente no neologismo. Então, neologismo são palavras novas que ainda não foram formalizadas. Então, são palavras que existem no cotidiano, que as pessoas usam para se comunicar, mas se você for procurar o dicionário ainda não tem. Então um exemplo, tuitar, né? Tuitar surgiu com a rede social, que é o Twitter, e as pessoas começaram a usar o verbo tuitar. Tanto que existem várias diferenças na forma de escrever tuitar, as pessoas vão pela intuição, como é uma palavra que ainda não foi oficializada pelo dicionário. Deletar já é um pouco mais antiga, né? Já está fazendo mais parte da norma culta mesmo, quando, com a introdução da informática na vida das pessoas, elas acabam usando o verbo deletar no sentido de apagar alguma coisa. E também pode ser um recurso da poesia. Então tem um poema do Manuel Bandeira, que chama neologismo, inclusive, e que ele criou o verbo te adorar, né? No caso do poema, ele faz uma brincadeira com o nome da mulher amada, que é Teodora, e aí ele diz, te adoro, Teodora. No caso do Manuel Bandeira, isso daqui não vai fazer parte do cotidiano, não vai fazer parte da vida das pessoas. É só um recurso da poesia. Esses outros neologismos já fazem parte do cotidiano, da língua de todo mundo. O empréstimo é a palavra que vem de outra língua e é adotada da mesma maneira na nossa língua. Então, por exemplo, shopping, né? Shopping é uma palavra do inglês e que já faz parte do português, né? Ela foi incorporada à nossa língua sem ter alteração na grafia original. Já shampoo, você encontra nos produtos a grafia em inglês, mas se você for procurar o dicionário, existe essa palavra na grafia em português, que seria com X e U no final. Só que as empresas de shampoo não gostam de usar a forma abrasileirada, né? Existe o mito de que em inglês fica mais bonito, mais chique. E o hibridismo é um processo de formação quando você usa radicais de origens diferentes. Então, no caso de televisão, eu tenho um radical grego e um radical latino
e eu formo a palavra televisão. Nesse caso aqui é mais difícil você conseguir identificar quais são os radicais. Então, existem palavras que são mais comuns, né, da nossa língua e que formam esse hibridismo, que é essa mistura de origem. É isso, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima.